Pessoal, e aí, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez nessa luta nossa, aguentando tudo e todos. Esse final de semestre, ó, animado. Qual que é a matéria de hoje? Termoquímica. Muito legal, cara. Ó, isso aí dispara nas provas de vestibular, nos concursos e tudo. O que eu preciso saber de termoquímica? Vamos lá. São reações, estuda as reações que liberam e as que absorvem calor. Então vamos brincar. Primeiro, endotérmico. Um processo endotérmico é aquele que o quê? A reação, o reagente começa embaixo e o produto está em cima, ou então é seta para cima. A variação aqui é de entalpia, que é um tipo de energia. Aqui é caminho da reação, não interessando o tempo. Quando começa embaixo e termina em cima, eu tenho um processo endotérmico. Ora, se eu tenho um valor aqui 20, tenho um valor aqui 60, seja joules ou seja caloria, eu tenho uma variação que se torna positiva. O ΔH é igual a quanto? 40 joules. Opa! Esse ΔH é maior do que zero? Sim, professor. Se é sim, esse processo é endotérmico. Então, o que eu tenho que saber? ΔH, sempre que maior do que zero, retrata um processo endotérmico. Seta para cima no gráfico, seta para cima, começa embaixo o reagente, quem está próximo da entalpia é sempre o reagente, ouça isso. E termina em cima, é produto. Então isso é um exemplo de processo o quê? Endotérmico. E qual é o outro processo? Exotérmico. Nos processos exotérmicos existe uma liberação de calor para o meio. A mesma entalpia, o mesmo calor, começa aqui. Coordenada de reação ou caminho de reação. Desprezando o tempo, já conversamos sobre isso. Começa em cima e termina onde? Embaixo. A seta é para onde? Para baixo. Vamos brincar. 100 joules, passei a ter 20 joules. Coincidentemente, igual ao outro. Aqui passa a ser o reagente, aqui passa a ser o quê? O produto. Olha que lindo. Esse ΔH passa a ser o quê? ΔH, final menos inicial. 20 menos 100, menos 80. Menos 80 joules. Ou seja, ΔH menor que zero. ΔH menor que zero só reflete processos o quê? Exotérmicos. Tudo bem até agora? Só para efeito de observação, não existe processo químico isotérmico. Ou ele é exotérmico, liberando energia, ou ele é endotérmico, ganhando energia. Isotérmico não. Isotérmico seria amassar uma folha de papel. Puxa vida, devagarzinho. Sem variação de energia. Sem variação de temperatura. Aqui não. Aqui existe ganho ou perda de calor. Portanto, isso retrata alguns processos o quê? Químicos. Vamos continuar. Existem várias maneiras de se calcular o ΔH. O ΔH, ele é calculado primordialmente pelo H final menos o H inicial. Ou seja, a entalpia final menos a entalpia inicial. Mas eu tenho três maneiras básicas de se calcular esse ΔH. Vamos brincar com elas. Letra A. ΔH de formação. Olha que coisa mais importante. O exercício fala de ΔH de formação das substâncias. Então eu tenho, por exemplo, X mais Y dando origem a Z. O que eu te ensinei para fazer? Vocês todos sabem disso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esses caras aqui, que são reagentes, eles não estão sendo formados. Então eu vou mudar o sinal do valor que ele me der. Ele vai me dar o ΔH de formação. Eu vou mudar o sinal no reagente. E no produto, que é depois da seta, eu vou manter. Se você mantém no produto e muda no reagente, você muda o sinal. Vamos brincar, por exemplo. O ΔH de formação do X é igual a menos 200. O ΔH de formação do Y é igual a menos 300. O ΔH de formação do Z é igual a menos 500.
É isso que eu preciso de vocês. Vamos brincar. Como é que vai ficar isso aqui? Olha só que legal. Eu pego o valor do ΔH do X, mudo o sinal, era menos 200, fica quanto? Mais 200. Somando. Do Y é menos 300. Como está no reagente, mais 300. E vai dar confusão aqui, ó. Vai dar confusão aqui. O Z, o que eu faço? É menos 500. Menos 500. Esse processo daria quanto? Zero. Existe essa reação? Não. Porque não pode ser isotérmica. Não pode ter a ausência de variação de entalpia. Então vamos brincar diferente. Vou botar um 2 aqui. Quando eu multiplico por 2, o que acontece com esse 500? Ele passa a ser 1000. Porque são duas moléculas Z. Sendo 1000, eu tenho mais 500 menos 1000, me daria uma resposta diferente de zero. Aí sim, menos 500. Menos 500 o quê? Vamos brincar que seja quilocalorias, a unidade dada no exercício. Menos 500 quilocalorias. O que os exercícios vão te pedir? Qual é o ΔH de formação? Muito lindo. Segunda pergunta que pode acontecer. Essa reação X mais Y dando origem a 2Z, ela é endotérmica ou ela é exotérmica? Ah, não, vocês sabem demais. Se o ΔH é negativo, o processo é o quê? Exotérmico. Tudo bem? Fechou? Esse é o primeiro tipo de se determinar ΔH de reação, através do ΔH de formação. Ou seja, energia de o quê? De formação. Excelente. E aí, pessoal, vamos lá? Segunda parte, termoquímica, olha lá, B. Vamos calcular o ΔH agora. O que nós vimos na última aula? Calculando ΔH por energia de formação. Vocês lembram? Olha lá, ó, energia de formação, se tiver uma substância simples, como O2, como Cl2, como H2, você vai botar o valor da energia de formação igual a zero. Lembra disso, não lembra? Então eu somo tudinho, mudo o sinal do reagente, mantenho o sinal do produto e coloco zero quando tem uma substância o quê? Simples. Mas isso é para energia de formação. Já vimos isso. Hoje é o quê? Energia de ligação. O que é isso? É a quantidade de energia necessária para ligar ou para quebrar. Vê se você entende. Imagina que eu tenho aqui uma ligação. Olha que legal. Ó, uma ligação. Ligação, por exemplo, entre carbono e hidrogênio, formando uma molécula. Você concorda comigo que eu tenho que fazer força para quebrar essa ligação? Se isso é verdade, essa energia é positiva. Uai, professor, comecei a entender. Esse valor dessa energia será positivo para quebrar essa ligação. Quando está no produto, não está quebrando, está formando. Então, no produto, para formar, essa energia é negativa. Vamos aplicar isso. Imagine vocês, essa aqui eu tenha, por exemplo, carbono ligado a hidrogênio vale uma entalpia, eu vou inventar valor, gente, presta atenção, 40 calorias, quilocalorias, para ficar melhor. Eu vou inventar que o oxigênio dupla O, isso sempre será dado no exercício, igual o ΔH de formação que nós vimos na última aula. Vamos brincar que o dupla O entre oxigênios custe 60 quilocalorias. Valores inventados. Imagine só que carbono dupla com oxigênio custe 80 quilocalorias. E que o oxigênio ligado a hidrogênio eu tenha um valor de 10 quilocalorias. Muito bem. Vou alterar esse valor aqui para 140 quilocalorias. Eu estou com medo desse valor dar negativo. Perdão, positivo. E aqui a gente sabe que é uma combustão, e toda combustão, o ΔH tem que dar negativo. Aí pode fazer uma confusão na sua cabeça. Combustão é exotérmico. Exotérmico é negativo. Então eu botei 140 aqui, vamos ver se vai dar certo os valores que eu inventei. Vamos lá. Para isso, a única dificuldade é montar a fórmula estrutural. Olha aqui que bonitinho. CH, H, H, H. Matei o metano. O oxigênio vai ficar assim, 2
O dupla O. Que legal, porque o oxigênio ligado ao oxigênio tem uma dupla ligação. Continuando. Nos produtos eu tenho carbono, dupla O, dupla O. E na água eu tenho duas moléculas OH. Vocês estão entendendo? Olha que coisa rica. Vamos atribuir os valores de cada uma delas. Olha só. 140 vezes 4, porque tem 4 ligações. 280, 560. Positivo, porque eu estou quebrando a ligação. Olha que coisa linda. Dupla O 60. Como são duas, 120. Agora começa. Mantém o sinal. Menos. Aqui vai ficar o quê? 80, 80 e 80, 160. O dupla O, 4 vezes, menos 40. Tudo que eu não queria aconteceu. Por quê? Porque o valor vai dar positivo. Se fosse um valor real, verdadeiro, esse valor tinha que dar o quê? Negativo, porque é uma combustão. Mas eu quero que você entenda. Eu vou botar positivo no reagente e vou botar negativo no produto. Sempre assim. Sempre. Vamos somar isso. Esse valor será o ΔH do processo. Ou seja, a energia de ligação, usando a energia de ligação para determinar o ΔH de um processo. Essa é a segunda maneira de se achar o ΔH de uma reação. Como é que vai dar? 520, 680. Então vai ficar 680 menos. Menos quanto? 200. Nesse caso eu teria um valor positivo 480 quilocalorias, que não é um valor real, vocês já entenderam, já falei pela terceira vez, teria que dar um valor o quê? Negativo, porque esse processo é um processo exotérmico. Pronto. Primeiro tipo, energia de formação, falamos na última aula. Nessa aula, energia de quê? Ligação. O que eu faço? Positivo no reagente, sempre. As ligações têm valor positivo no reagente, pois eu estou quebrando. E negativo no produto, pois eu estou formando. Tudo bem? Mais um processo terminado. Boas férias!